Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Coisa mais elaborada, né? Se levantar. Bom, é um prazer estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Weber, eu sou do Ministério da Igreja Evangélica Ramá, em Vila Rica, né, do lado do pastor Silvio Ribeiro. Trago aí a saudação do meu pastor a vocês. Está aqui me acompanhando a minha esposa, Camila. Dá um tchauzinho aí, Camila. Minha esposa linda. E estar aqui hoje nesse parque especificamente, depois de 3 meses, para mim assim é algo bem assim significativo, né? Há 3 meses atrás eu estava passando na entrada do parque, porque eu trabalho aqui no colégio de Itaquera, e eu tive uma queda de moto e fraturei o braço. Fiquei ali um tempão com tipóia e tudo, e foi bem na época que a gente estava cheio de afazeres na igreja, de final de ano, de um monte de coisa, e eu estava tão acelerado com tanta coisa, tão desesperado com tanta coisa, quando de repente Deus pegou e falou para mim: agora você fica na tua aí, porque aprende que a igreja é um corpo, tem outras pessoas para trabalhar. É a mania da gente tem que querer fazer tudo. E como nós acabamos de cantar, nós somos um corpo. A gente tem que entender que às vezes deixar um pouquinho o irmão tem que fazer também, não é só você, né? E eu tenho esse defeito sério de querer resolver tudo, quando na verdade a igreja é de Deus, né? E a gente sabe que Deus opera em harmonia, né? Cada um no seu corpo. Então eu tô aqui assim, com o coração alegre por poder estar aqui, como que tendo uma oportunidade de um renovo aí que o Senhor tratou no meu coração. Glória a Deus. E quando me foi passado um tema, né? Minha família refletindo a luz de Cristo. Ficou chique agora, hein, Caio? Ficou parecendo agora um púlpito aqui da igreja, aqui ficou chique mesmo. Minha família refletindo a luz de Cristo. E eu vou ler alguns textos com você. Eu creio que você conhece todos eles, mas inicialmente, baseado no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, a partir do verso 1, quando o Senhor Jesus trata a respeito da parábola das 10 virgens, e ele vai dizer: o reino dos céus, pois será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram o óleo consigo. As prudentes, porém, levaram o óleo em suas vasilhas, juntamente com as candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois não pode ser assim, para que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo, e as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço, portanto vigiem, porque não sabem nem o dia e nem a hora. Antes de nós continuarmos, eu quero convidar você a abaixar sua cabeça mais uma vez. Querido Deus e Pai, na tua presença, Senhor meu Deus, nós te louvamos, ó Pai, glorificamos o teu santo nome, Senhor meu Deus. Glorificamos, ó Pai, por este ministério, ó Pai, a expressão de louvor, ó Pai, por esses irmãos que aqui estão, ó Pai,
que separaram esse tempo, ó Pai, dedicando, Senhor meu Deus, para encontrar contigo, Senhor meu Deus, para ouvir a tua voz, ó Pai, para ter comunhão uns com os outros, Senhor meu Deus. Que o Senhor, ó Pai, faça queimar nos nossos corações, ó Pai, a chama da brasa viva do altar, ó Pai. Não deixa se apagar, ó Pai, essa chama nos nossos corações, ó Pai. Fala conosco, Senhor meu Deus, anula, Senhor meu Deus, toda a carne, Senhor meu Deus, anula, Senhor meu Deus, todo o, Senhor meu Deus, o intento do homem, Senhor meu Deus, e que somente o Teu Santo Espírito possa falar conosco, ó Pai, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. A vida do crente está na luz que ele carrega. Se essa luz se apagar, ele morre espiritualmente. Essa parábola, ela trata sobre a vigilância constante. Diz que a chama não pode se apagar jamais. E essa parábola, como nós sabemos, não representa o mundo e a igreja. Não são a igreja as 5 virgens prudentes e as 5 nécias, o mundo. Porque o mundo, na verdade, não conhece a luz do Senhor. O mundo sequer tem uma candeia para poder levar e carregar. Essa parábola representa apenas a igreja. Sendo ao menos, estatisticamente, pelo que nós vemos aqui, 50% está atento aos sinais dos tempos, está atento a tudo que está acontecendo. Enquanto que a outra metade está tosquenejando, vendo o tempo passar, observando as nuvens, né? E como não estão prestando atenção, não notaram que o óleo estava se acabando. Mas junto com ele, a chama que ia se esvaindo. Jesus fala a respeito dessa parábola utilizando a figura da luz, naquele contexto onde você tinha os casamentos, onde se tinha, por exemplo, como se fosse damas de honra que acompanhavam o cortejo. E ali elas iam iluminando até chegar ao local da festa. E aquelas noivas não estavam preparadas, não eram dignas. Toda pessoa que é chamada para um casamento, para uma cerimônia, né? Nós conversávamos, eu e minha esposa, a respeito disso. Nós vamos ser padrinhos de casamento de um amigo muito querido amanhã. E o mínimo que os noivos esperam de um padrinho é que eles se preparem para a festa. Que eles vão atrás de roupa, que eles vão atrás é o horário que tem que ter. Tudo isso é compromisso. Porque isso demonstra o cuidado, o amor, o compromisso que eu tenho para com eles. Isso demonstra que eu me importo com o evento deles, com a festa deles. Muitos não demonstram se importar com as coisas de Cristo quando fazem as coisas de Deus relaxadamente e quando não buscam estar constantemente atentos a tudo que está acontecendo. Essa é a figura da luz, essa é a figura do óleo que nós vemos ali. Mas Jesus também vai falar a respeito ainda sobre luz também no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, a partir do verso 15, quando ele também vai relatar aquele texto que nós conhecemos: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não podem esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da vasilha, pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Veja que o foco aqui, não quero tratar a respeito do sal, mas vocês sabem que o sal, naquele contexto, servia antes da refrigeração ser inventada, para conservar a carne, o alimento, para que ele não apodrecesse. Ele evita então a podridão, assim como a igreja, ela é usada por Deus para impedir que o mundo degringole de vez para o abismo. A misericórdia de Deus é tão grande que usou a igreja para que o mundo tivesse tudo que tem hoje. Eu estou falando a respeito das universidades, das escolas,
dos hospitais. Tudo isso se começou com a igreja, meus irmãos. Eu dei um estudo para os jovens no tempos atrás, falávamos sobre a Universidade de Princeton, falávamos sobre a Universidade de Yale, falávamos sobre a Universidade de Harvard. Todas elas começaram com igreja. Todas elas começaram com a igreja. Muitas delas se desviaram hoje em dia para o neoliberalismo, para o pensamento de tantas coisas. Mas tudo se começou com a igreja. Foram os primeiros cristãos que pegavam as crianças abandonadas nas ruas, que eram jogadas para os cachorros, e criaram os primeiros orfanatos, criaram os primeiros hospitais. O mundo não degringolou porque o cristianismo aflorou. E até mesmo a Revolução Industrial, quando nós começamos a ver na história, né, quando a primeira revolução, que é a Revolução do Carvão, das máquinas a vapor, Thomas Newcomen, um pastor, foi o primeiro inventor da máquina a vapor. E aí, se a gente for chegar isso até no computador, né, até o Waze, quem inventou foi o povo judeu. Né? E aí o chip Intel foi o povo judeu. E se eu começar a falar aqui, a gente vai ver que a mão de Deus está em tudo. Porque Deus alimenta os seus filhos. E o mundo come da migalha que cai da mesa. Deus utilizou, certa vez, esse texto. Não se esconde uma cidade no alto do monte. O pastor aqui, agora me fugiu aqui o nome aqui, era um puritano, em que fez a oração do Mayflower, o navio que saiu da Inglaterra para ir para os Estados Unidos, e falou: vocês estão indo para lá, e vocês, eu profetizo sobre vocês, vocês vão nessa nova terra serão uma cidade erguida no alto monte, iluminado para abençoar o mundo todo. Dali se começou os Estados Unidos. Às vezes a gente tem um pouco de vergonha de falar as coisas, porque pensa, só porque os Estados Unidos não é mais 100% evangélico, a gente não deve dizer. Eu falo isso no colégio evangélico, principalmente por ser professor de inglês, e eu falo para vocês, as pessoas criticam tanto o evangelho, e eu falo, pois é, os países que a gente fundou, todos eles são um fracasso, né? Estados Unidos, Noruega, Dinamarca, Suíça, todos eles pobres, né? Todos eles que não deram em nada. E a gente fala, olha aí, Deus usando o evangelho para mudar o mundo. Mas o sal, ele também servia para cura. Quando eu lembro que às vezes eu caía, me ralava lá, e minha mãe era das antigas, se eu começar a contar as histórias aqui, a Tânia até chora, né? E aí às vezes ela passava sal. Era assim que funcionava, era metiolato, ardia também, mas às vezes o sal, porque o sal ali na ferida, ele esfregava ali, era incômodo, mas curava, né? E é como a verdade, que é incômoda, mas ela é como um procedimento cirúrgico, né? Ele fere, procedimento cirúrgico, o médico está abrindo, ele está mexendo, está piorando a ferida, entre aspas, mas ele cura. Enquanto que a mentira é um anestésico, traz alívio momentâneo, mas traz efeitos colaterais. Esconder-se da verdade é somente jogar para baixo do tapete. Esconder-se da luz daquilo que não se quer ver é somente adiar aquilo que você deveria saber e você não quer saber. Porque a luz revela aquilo que está oculto, traz à tona aquilo que o mundo quer esconder. E foi assim que Jesus falou para Nicodemos em João 3, esse é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que seja claramente visto as suas obras realizadas por intermédio de Deus. Parece o que acontece muitas vezes comigo, e esse aqui não sou eu que falo, mas Marcos Witt, em um dos livros dele sobre adoração, ele conta que quando ele às vezes vai no restaurante, né, e eu também tenho essa mania, né, vai comer e qualquer coisa vai ver, puf, caiu na blusa, né? Aí você pega um guardanapo, dá aquela limpadinha, né? Aí você pega e fala, bom, tá tudo certo. Daqui a pouco você vai lá, vou no banheiro. Aí você vai no banheiro, lava a mão, quando você bate o olho, que você vê a luz
do banheiro, que está muito mais forte que a do restaurante. A minha mulher, por exemplo, detesta comer no escuro, aqueles restaurantes que tem aquela luz, meia luz, não gosta. Aí você vai no banheiro, a luz está bem melhor e você vê que a mancha ainda está lá. Aí você pega, molha guardanapo, molha qualquer coisa, uma toalha, um papel toalha e vai tentar tirar. Só que quando você tenta tirar, você fala, agora sim eu resolvi. Acabou-se o almoço, você sai para a rua no sol do meio-dia e quando você chega na luz de verdade, que é o sol, você vê que você espalhou a sujeira para um lado para o outro e piorou a situação e não resolveu. Porque a luz revela aquilo que está oculto. E que a luz do Senhor venha revelar aquilo que precisa ser acertado nas nossas vidas. Como diz Provérbios 4,18, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão. Eles nem sabem em que eles tropeçam. Veja que as pessoas não têm nem conhecimento de que são cegas. Não têm nem conhecimento daquilo, do mal que elas estão fazendo sobre a vida delas. Porque a luz sobre elas não foi revelada e quando alguém tenta iluminar sobre o coração delas, elas dizem que não querem. E o pior cego é aquele que não quer ver, e essa é uma verdade. Você não conhecer o remédio e se recusar a tomar é o pior dos pecados. Conta-se que naquele tempo do Velho Oeste, lá tinha aqueles salões, né? Aqueles lugares lá onde os homens acabavam bebendo e faziam aquelas coisas todas. E numa briga, numa discussão entre dois homens, um homem acabou tirando a vida do outro. Mas esse homem que brigou e tirou a vida do outro, ele não tinha o hábito de ser um criminoso, ele não era do perfil, do feitio dele isso. E o povo da cidade conhecia ele, gostava dele e acabou fazendo uma manifestação sobre, olha, o que aconteceu foi um acidente, não, esse homem não é assim, porque ele havia sido condenado à forca, à morte lá naquela cidade do Velho Oeste. E quando ele estava preso, a manifestação que foi feita por essas pessoas foi tão grande que o governador ouviu e falou, eu vou lá então falar com esse homem, para ver se ele é realmente digno de ser liberto. E ele colocou dentro de uma Bíblia a carta de libertação daquele homem, porque somente ele poderia cancelar a condenação de morte. E aí ele se vestiu então como um pastor, um pregador do evangelho. E quando ele foi chegando perto da cela, aquele homem lá olhou aquilo, o pregador chegando, e falou, vai embora, eu não quero saber de você, tá tudo acabado, tá tudo terminado, eu não quero mais saber de nada. E aquele governador, ouvindo xingos, ouvindo tantos impropérios, pegou a carta dele e foi embora. O carcereiro pegou e falou para ele, você é um tolo, você não sabe quem era esse homem que estava vindo aí? Esse era o governador, e lá dentro da Bíblia lá tinha a carta para assinar o seu perdão. Quando foi aquele homem ser enforcado, ele falou o seguinte, eu quero dizer como as minhas últimas palavras, hoje eu morro aqui, não pelo crime que eu cometi, mas pelo perdão que eu não quis aceitar. As pessoas rejeitam a luz porque não sabem o quão maravilhoso ela é. Rejeitam algo que pode revelar. E o evangelho, ele revela, ele não esconde nada. Ele é como nós dissemos, a cidade iluminada no alto da colina. E toda luz tem uma fonte. Né? A parábola das 10 virgens contou a respeito da falta de combustível, que foi o problema ali, que foi a falta do óleo. Se não houver algo para queimar, não haverá luz. Se não houver uma fonte, não haverá luz. Essa semana nós tivemos um problema também no outro prédio lá que eu trabalho como síndico lá, e
por 2 dias ficamos sem energia, porque caiu um galho sobre um transformador. E a preocupação era de quando ia voltar a energia, mas a gente tinha um gerador lá. Então toda hora eu descia para olhar, ver se não estava faltando diesel. Porque se não tiver algo para queimar, não há fogo, não há luz. E a nossa fonte, a nossa luz, depende de Cristo. Jesus disse: eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada sem Cristo. A nossa luz é apenas um reflexo da luz de Cristo. E da mesma forma que os galhos estão conectados ao tronco, quando nós olhamos tantas árvores aqui, neste momento, e elas recebem energia do tronco, da raiz, nós também precisamos receber a nossa energia através de Jesus Cristo. Jesus também disse em Mateus 5 que nós somos a luz do mundo, mas nós somos apenas um reflexo da verdadeira luz. Porque Jesus mesmo em João 9,5 diz: enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Ele veio para brilhar e nós refletimos esta luz. No reino espiritual, há uma lei que deve ser levada a sério. Uma lei que é base da natureza. Gálatas 6,7 diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Todas as atitudes, para cada ação, há uma reação, como diz a lei da física. Se eu desejo colher as coisas de Deus na minha vida, eu tenho que semear na minha casa, na minha família, para que isso aconteça. Eu preciso buscar. Se eu tenho esse anseio de que a luz de Cristo venha a brilhar na minha família, eu tenho que buscar a luz de Cristo. E enquanto nós temos um mundo rodeado de trevas por todos os lados, como é que eu posso proteger o meu lar das ameaças? Como é que eu posso buscar ao Senhor? Veja que é interessante quando nós lemos lá no livro de Juízes. O livro de Juízes conta a respeito de que Josué havia falecido. E nós vemos que Moisés tinha preparado o povo, tinha tirado o povo do Egito. Moisés o Senhor tinha operado vários milagres através de Moisés. Abriu o mar vermelho, desceu o maná do céu, aconteceu tanta coisa. E aí veio Josué, travou batalhas, e até agora o povo chegou em Canaã. Chegamos finalmente à terra prometida. E o que vai ser agora? Agora vamos colher as bênçãos de Deus. Você sabe o que aconteceu, meu? Vai dizer ali no livro de Josué, capítulo 2, verso 8. Faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com idade de 110 anos. Sepultaram no termo da sua herança, em Timate-Heres, no Monte Efraim, para o norte de Gás. Foi também congregada toda aquela geração e os seus pais. E outra geração após se levantou, que não conhecia o Senhor. Como pode? Tantos sinais, tantas coisas aconteceram, tantas coisas mirabolantes que o Senhor fez, tantos milagres. E agora chegando em Canaã, os filhos, os netos, os bisnetos daqueles que passaram por todo esse processo não sabem nada. Não, mas o Senhor, quem é o Senhor? Não, mas ele fez tal coisa. Fez o quê? Egito? Não sei o que é o Egito. Veja que toda a história se perdeu. Porque os pais que deveriam ter insistido com os seus filhos para que conhecessem a luz do Senhor, falharam. Falharam. Pastor Douglas Gonçalves, certa vez eu ouvi ele falando que quando ele é convidado para ir num aniversário e alguém diz: ô pastor, vem aqui orar pelo meu filho, pela minha filha, ele fala: desculpa, eu não vou orar.
Porque você, sendo pai, tem autoridade sobre o teu filho. Você é o sacerdote da tua casa. Você vai impetrar a bênção de Deus sobre a vida dele. E se você não fizer isso, não adianta eu, num aniversário, só vim resolver aqui. Eu quero que você tenha o hábito de orar pelo teu filho. E no aniversário, você, enquanto sacerdote, exerça essa autoridade. Meus irmãos, não se fala outra coisa nesses dias aí, tanto na internet quanto na televisão, de uma jovem chamada Vitória Regina, lá de Cajamar. Não se fala outra coisa. Não se fala outra coisa. No dia 27 de fevereiro, ela foi vítima de uma barbaridade após descer do ônibus, caminhar por 1 quilômetro por uma estrada escura até a sua casa em Cajamar. Infelizmente, o problema não foi só andar tarde numa estrada escura e deserta. Qualquer pessoa estaria sujeita a isso. Ou ainda mais sendo na região metropolitana de São Paulo. Qualquer um poderia ter sido assaltado, qualquer um poderia ter acontecido alguma coisa. Mas nós sabemos, pelo que está sendo falado insistentemente, que esse crime foi planejado por pessoas que a conheciam. O problema de andar foi andar numa estrada espiritualmente em trevas. Eu estou falando andar espiritualmente, aonde a luz do Senhor não brilha. Na companhia de traficantes, de namorado com ficha criminal, de pessoas sem a luz de Cristo. Antes de andar naquela estrada escura, ela já estava andando no escuro já há tempo. E infelizmente eu soube, dor no coração, que aquela adolescente havia frequentado a Assembleia de Deus, o Ministério Belém, em Cajamar. Tem fotos dela usando camisetas de congresso na internet, como muitos de vocês estão usando a camiseta da igreja. Tem fotos delas em reunião, utilizando assim, desse mesmo jeito. Uma pessoa que ouviu em algum momento, ela conheceu a luz do mundo, possivelmente tinha uma candeia acesa, mas ela deixou-se apagar. A Bíblia diz que os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Mas se os olhos forem maus, todo o corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Cuide dos seus olhos. Os olhos se alimentam daquilo que eles veem. Com o que eu tenho enchido os meus olhos, que são a candeia do meu corpo? Eu gosto de dar um exemplo de que nós temos duas aves. Os dois são pássaros. O corvo e o beija-flor. Os dois são pássaros. Só que há uma diferença entre eles. Um se alimenta daquilo que é belo, perfumado e agradável. O outro se alimenta de algo fétido, de morte e de podridão. O que eu tenho colocado diante dos meus olhos, diante da candeia do meu corpo? A luz deve brilhar o quanto antes, desde cedo. E quando nós falamos aqui sobre a luz de Cristo refletir no meu lar, na minha família, eu necessariamente me vem à mente a questão de filhos. E quando nós estamos falando disso, eu lembro de Timóteo, quando nós vemos na carta de 2 Timóteo capítulo 1, verso 5. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Eu estou convencido de que habita em você. Primeiro falou com a avó de Timóteo, falou com a mãe de Timóteo. A luz foi transmitida de avó para mãe, para filho, e ele vai dizer que Deus não havia dado espírito de covardia, mas espírito de poder, de amor e de equilíbrio. E também em 2 Timóteo 3,10, mas você tem seguido de perto o meu ensino, minha conduta, meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança.
Timóteo seguia de perto porque tinha sido ensinado a levar a luz de Cristo. E em 2 Timóteo 3,14 ainda também vai dizer: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe o que aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-la sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo. Desde criança ele tinha sido orientado. A palavra diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. Como a irmã mesmo aqui citou, como é que tem sido em casa a minha adoração? Como é que tem sido a minha vida com Cristo? Não na igreja, mas na minha casa. Será que a glória de Deus tem brilhado no nosso lar? Como é que nós devemos brilhar? Será que o nosso brilho é um brilho apenas um detalhe? Como que eu, se acendesse aqui o celular, aqui nesse momento, aqui nessa luz do dia, ninguém mal ia perceber. A luz tem que brilhar em meio às trevas, meu irmão. A luz tem que brilhar. Muitas vezes a gente está num lugar, eu estou num serviço, só eu conheço o Senhor, e as pessoas ficam falando de mim. É ali que você tem que brilhar. É ali que você tem que brilhar. Uma vez, cita-se que no estado da Califórnia, um estádio cheio, não sei se foi com Billy Graham, alguém citou lá, eu estava pesquisando a respeito disso. Pediram para que fosse apagado todas as luzes do estádio. E ali, aquele pregador acendeu um fósforo, um palito, no meio do estádio. E aí ele perguntou: quantos aqui conseguem enxergar essa chama? O estádio inteiro levantou as mãos e falou: sim, nós conseguimos enxergar. Quando a luz brilha no meio das trevas, ela é perceptível, ainda que seja pouco. Ainda que seja pouco. Você pode dizer: eu não faço a diferença. Sim, você faz. E aí ele vai dizer em Filipenses 2,12, o apóstolo Paulo vai dizer: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus que efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Veja que a igreja deve brilhar como estrelas no universo. Jesus veio a este mundo para que nós pudéssemos brilhar com a sua glória. Como diz que certa vez, durante a Segunda Guerra Mundial, um porta-aviões americano navegava pelos mares do Pacífico Sul e ele estava com todas as luzes apagadas, porque ele não queria ser identificado pelo inimigo, numa época onde não tinha radar, era uma coisa muito mais rústica. E ele estava, aquele porta-aviões todo apagado. Quando de repente o capitão percebe que um avião que havia sido perdido, considerado como perdido, dava voltas e rasantes e procurando onde estava. E aquele avião, se não conseguisse encontrar o porta-aviões, estava fadado a cair no oceano. Porque ele estava no meio de uma parte do oceano onde não havia terra, não havia nada. Até que o capitão dá a ordem e diz: liguem as luzes do navio. Aquele avião vê acender a pista de pouso do porta-aviões. E ele pousou suavemente, como uma pomba retornando para casa. Na plenitude dos tempos, o Pai viu o mundo em trevas, como diz o profeta Isaías, o povo que andava em trevas. Até que enviou seu Filho amado, dizendo: iluminai o mundo. A verdadeira luz habitou entre nós e acendeu nos nossos corações. E agora cada um de nós, cada uma das nossas famílias, o Ministério Expressão de Louvor, cada lugar onde você for, aqui nesse parque, todo lugar onde você for,
todos podem ver a glória de Deus brilhando sobre o seu rosto, assim como brilhava no rosto de Moisés. Nós temos obrigação de ser esse luzeiro, não deixar se apagar, não deixar que a nossa família sucumba, porque nós somos da luz, nós somos filhos do Pai das luzes e não das trevas, amém? Vou convidar você a ficar de pé, eu quero fazer uma oração para encerrar essa ministração dessa palavra. E que você possa meditar a respeito disso. A luz, ela é pública, ela é vista por todos, ela não é escondida. A luz, ela tem que ser mostrada em todo lugar. E até mesmo o mundo, muitas vezes, que não conhece a luz, né? Quando tem um enfermo, quando tem alguém com algum problema, ele falou, não, ora por mim, por favor. Ora por mim. Olha, eu estou atravessando um problema, a pessoa nem na igreja vem, ora pelo meu filho, não leva o filho na igreja, mas ora por ele. Faz me lembrar, sabe o que? Uma ilustração que eu vi de que um cego em Londres andava carregando uma lamparina. E aí as pessoas diziam, mas espera aí, por que você precisa de uma lamparina? Você está levando ela? Ele falou, eu não levo a lamparina para iluminar o meu caminho, eu não consigo ver. Eu levo a lamparina para que outras pessoas não tropecem em mim. Muitas vezes o mundão por aí que só conhece que a palavra é boa, mas não toma para ele, está levando a luz. Só que essa luz, quem vai fornecer? Vai ser você. É você que vai dizer, até que o Senhor possa tratar os seus olhos e abrir, para que ele possa saber que há cura em Jesus, que há libertação em Jesus, que o Senhor Jesus veio para salvar e buscar aquele que se havia perdido. A tua família é esse agente iluminador, é esse agente de cura. A tua casa é essa luz que o mundo precisa. Seus filhos são o que o mundo precisa. Nós, enquanto pais, enquanto mães, preparamos a nova geração que não vai ser como aquela depois de Josué, não conhecia o Senhor. Não, ela vai saber que há um Deus, vai saber que há uma razão de viver. Amém? Baixa a sua cabeça aí, vamos orar onde você está mesmo. Concorda comigo, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Nós glorificamos o teu santo nome, Senhor. Glorificamos o teu santo nome, meu Pai, por essas vidas que aqui estão, Senhor. Que se colocaram, ó Pai, para ser, ó Pai, candeias acesas, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós sabemos, ó Pai, que nós por nós mesmos não temos força. Nós sabemos que pela nossa própria vida nós não somos dignos e nós não vamos conseguir sozinhos. Mas nós não queremos fazer nada sem Cristo. É o Senhor, ó Pai, que acrescenta a nossa fé. É o Senhor, ó Pai, que acrescenta o óleo, ó Pai, de qual nós precisamos. E nós buscamos de Ti, Senhor meu Deus, a nossa força, ó Pai, a nossa luz. Senhor meu Deus, nós abençoamos, ó Pai, cada uma das famílias, ó Pai. Que nós venhamos, ó Pai, a refletir, ó Pai, esta luz, ó Pai, maravilhosa, Senhor meu Deus. Essa luz, ó Senhor meu Deus, que vem de Ti, Senhor meu Deus. Não, ó Pai, trazendo a paz que o mundo, ó Pai, não conhece, Senhor meu Deus. Oh, Senhor meu Deus, mas a paz que excede a todo o entendimento. Oh, Senhor meu Deus, é a paz em meio às tribulações, aos vales que nós atravessamos, aos desertos. Oh, Senhor meu Deus, às enfermidades que muitas vezes vêm, mas sabendo, ó Pai, que é o Senhor, ó Pai, que cuida de nós, ó Pai. O Senhor, ó Pai, é que tem autoridade sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós clamamos, ó Pai, e repreendemos, ó Pai, toda a força do inferno. Repreendemos, ó Pai, toda a força, Senhor meu Deus, demoníaca que se levanta, Senhor meu Deus, contra nós, ó Pai. Oh, sobre essas casas, ó Pai, sobre esses corações, ó Pai. O diabo, ó Pai, não tem poder nenhum sobre as nossas vidas, porque elas foram compradas pelo sangue bendito do Cordeiro derramado na cruz. Brilha sobre nós, ó Pai. Brilha até que nós sejamos, ó Pai, a luz perfeita como a luz da aurora que foi falado, Senhor meu Deus. A luz do amanhecer, ó Pai, brilhando, ó Pai, sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor fez em nossas vidas e aquilo que o Senhor ainda irá fazer, ó Pai. Te louvamos, ó Pai, por esse ministério, ó Pai, pela liderança desta igreja, Senhor meu Deus. Nós clamamos, Senhor meu Deus, por essas vidas, ó Pai. Agradecemos, ó Pai, e te louvamos, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Amém?
Glorifica o Senhor aí com as suas palmas, hein?